Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Enquanto vocês enxergam aí o mapa de calor do mês de outubro, vamos lá, atualização aqui da Magalu. Cada vez mais difícil fazer atualização, prestação de contas para vocês. A Magalu que mais uma semana teve queda. Eu vou trazer aqui a perspectiva dela no gráfico mensal, né, na performance mensal. E as pautas do vídeo, pessoal, comentarão aqui sobre curva de juros americana, sobre a nossa curva de juros 2027, quais são os nuances aqui que eu quero trazer para vocês para a próxima semana e pré-resultado também, por que não. Mapa de calor, a gente vai começar com ele para ser entretenimento. E aí vamos para a parte de grafista, né? Então, depois que o cenário foi corrompido, pessoal, ou seja, apostei em um cenário e ele não se concretizou, stops feitos, aquela coisa toda bonita. O que nós temos aqui então? Eu tenho que remodelar e tentar enxergar para onde o preço vai, já que o meu cenário não deu certo, não adianta namorar o cenário. Se eu fosse trader da Magalu, por exemplo, fazer preço médio, aquela coisa toda. Não, a gente tem que sentar, dar um passo para trás e tentar enxergar um pouquinho um outro cenário. E o outro cenário que eu vou trazer para vocês aqui no dia de hoje é o gráfico anual. Tá? Então, cada velhinha dessa que vocês estão vendo aí de preço simboliza um ano. Então, vou trazer aqui o gráfico anual para onde eu acho que os preços estão rumando agora, qual que é o cenário que eu vou trabalhar, qual é o alvo que eu vou trabalhar, ou os alvos que eu trabalharei. Tá? Para você, alocador da Magalu, seja de longo prazo, seja também tático, trader, especulador, tenha uma noção, a minha opinião, né, sobre os preços de curto e médio prazo, que acho que é o que mais importa. E é por isso que a gente está fazendo aqui todos os domingos essa prestação de contas, esse acompanhamento junto com vocês da Magalu, certo? Essas serão as pautas do vídeo, pessoal. No mais, considere se inscrever no canal. Esse é o disclaimer, tá na telinha para vocês. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e o papo dos domingos na hora do almoço eu sempre destino, tá? Hoje é dia 21, sábado, mas eu devo postar para vocês no dia 22 de outubro, domingão. Eu sempre destino a parte do almoço do domingo para comentar sobre uma ação que tem muita vigilância aqui no canal, e é o caso da Magalu. Domingo de manhã é Itaúsa e domingo à noite, cada vez mais, estamos aqui com o perfil mais conectado com o duelo de dividendos. Então considere se inscrever, ative as notificações. Pessoal, todos os domingos tem pelo menos 3 vídeos, tá? E ao longo da semana são 2, então não se esqueçam aí de ativar o sininho. Pessoal, esse é o gráfico mais feio, né, que a gente pode mostrar em 2023. É o gráfico onde o DI futuro americano, né, os treasuries de 10 anos, quanto que a Faria Lima gringa, Wall Street, está precificando para o Fed Funds, para a Selic deles lá, nos próximos 10 anos. E esse gráfico, para quem gosta de análise técnica, ele traz um fato novo. Fato novo esse, pessoal, que desde 1980 não ocorria. Que fato é esse, pessoal? Os treasuries, ou seja, a percepção da taxa de juros americana, também em um gráfico anual, né, 12 meses aqui, cada velhinha representa 12 meses. Esse gráfico de 80 para cá, tá? Pós-Volcker para cá, teve consistentemente topos e fundos descendentes, até chegar em 2016, aqui um topo e fundo igual, né, parelho. E agora em 2023, 2022, perdão, nós tivemos a mudança de comportamento. Ou seja, os juros percebido por Wall Street, e esse é um gráfico feito por especuladores, pessoal, não é o Fed Funds, tá? Esse aqui é o Treasury, então juros, quem faz preço é mercado, é igual os juros DI, aqui nosso contrato de juros futuro. Mas o Treasury, voltando aqui, pessoal, rompeu um topo de 2014, 16 ali. Bom, rompeu e deixou para trás. Legal? Agora nós temos duas expectativas com juros americanos. E por que eu estou falando de juros americanos, pessoal? Porque é o maior preço, é o preço mais importante do mundo. Como é que está a se financiar em dólar? Basicamente isso. Tá? Tanto na ótica das empresas, quanto está a financiar, quanto na ótica dos investidores. Poxa, vou eu investir numa emergente? Vou eu investir numa empresa nos Estados Unidos ou vou eu investir em título da dívida americana, que é risco zero? Tá? Pois bem, feito isso, então esse cara atrai dinheiro, suga liquidez, tá, de outros ativos financeiros, inclusive o S&P recentemente está sentindo baque. Tá? Ou a gente aposta que vamos para praticamente 40 anos aqui de juros para cima, tá? Ou seja, à direita do gráfico aqui, você imagina que os juros vai ter a mesma perspectiva de 1940 pós-guerra até 1980, pós ou durante crise petróleo. Tá? Ou você imagina o verde,
ou você vai ter um cenário diferente. Eu odeio falar que agora vai ser diferente, mas eu não consigo, pessoal, ter como base esse cenário para os próximos anos para a Treasury americana, tampouco para o Fed Funds, tá? Lembrando que Fed Funds é feito pelo Copom deles, pelo FONC, e as Treasuries são feitas pelos investidores. Então vale a pena adicionar a esse gráfico a Fed Funds. E eu vou colocar ela, vou trazer para a logarítmica e vou trazer também para a direita ou para a esquerda. Acho que até fica melhor assim, para a esquerda, pessoal. Então vamos lá, vou dar um zoom, vou deixar o gráfico assim, acho que fica até mais saudável. Então em laranja que eu vou pôr de verde, né, para ficar mais aqui forte, bacana. Em verde, pessoal, agora sim, tá? Os juros, a Selic, feita pelo Banco Central americano, tá? Então veja que nessa década de pós-guerra, com os Estados Unidos reconstruindo o mundo, bem industrial, participação da indústria no PIB fortíssima e dívida PIB muito abaixo de 100%, lá nos seus 30%, 40%, os Estados Unidos aguentaram aqui subir esses juros, até combater a inflação com subidas escalares de juros. Então Fed Funds e mercado rumaram para o mesmo lado, tá? Bem como na última década aqui, pessoal, nós tivemos Fed Funds, na última década, perdão, de 1980 para cá, nós tivemos, de certa maneira, Fed Funds para baixo, curva de juros para baixo, até a crise de 2008. Então, na crise de 2008, aí nós começamos a ter aquele combate à crise com juros zero, né? Não vou dizer que foi a zero, foi a 0,25. Fed Funds é um intervalo, né? Então, entre 0,25 e 0, lá a Selic não é estática, né? A Selic deles tem um intervalo. Então hoje está em 5,25, 5,5, se eu não me engano, ou 5, 5,5 é o intervalo, tá? 5,25, 5,5 acho que seria o mais correto, tá? E nesse período aqui pós 2008 foi para 0,25, ou seja, para a mínima, antes de ficar negativo igual ao Japão, por exemplo, tá? E alguns países da Europa em determinado momento chegaram a ficar negativos, tá? Então nós criamos essa nova modalidade de juros zero. Depois, da mesma maneira que combatemos 2008 cortando os juros, nós reboteamos, tá? E aqui eu quero trazer que esse rebote, pessoal, esse rebote se dá em 2014. O que aconteceu com a nossa economia 2015-16 sofreu. Então, Fed Funds, movimentos bruscos e rápidos batem em commodities que batem em emergentes. Ponto final. Esse cara suga dinheiro, tá? Então, esse trade que naquela época saiu de 0 e foi para aproximadamente... deixa eu trazer aqui para vocês, pessoal. Saiu de 0 e foi para aproximadamente... Deixa eu trazer corretamente aqui. Foi para 2,27, tá? Intervalo de 2 a 2,25, tá? 2,25, 2,50, esse intervalo, tá? Então, só de sair de 0, que foi literalmente, estava olhando na escala errada, tá, pessoal? Só de sair de literalmente 0, deixa eu agora trazer aqui para vocês o correto. Aí. Só ter saído de literalmente 0, intervalo de 0,025, 0,050, só ter saído de 0 para 2, esse trade foi 200% e sugou liquidez, não necessariamente do S&P, porque o S&P está bem consolidado, está bem concentrado nas empresas que são multinacionais, transnacionais, as companhias de inteligência artificial, não, né? Informação, inteligência da informação, tecnologia da informação, né? Então o S&P meio que de uma maneira a par, tá? Mas boa parte das empresas sentiram um pouco o baque. E aí veio 2020. Pessoal, Fed Funds para baixo de novo, junto com a expectativa do mercado, que é o Treasury, que é o em candles. Então, juros, BC e mercado antenados. Nesse momento, pessoal, nós temos aqui o mercado também se antenando com o Fed Funds. Demorou. Tá? Se eu baixo aqui para um gráfico mensal, a gente vai ver que a bagunça fica um pouco maior. Tá? Então, o Fed foi muito mais rápido no aumento. O verde subiu muito mais rápido do que, por exemplo, o mercado. Então, por meses em 2023, o mercado peitou o Fed. Tá? Então, os treasuries que são precificados pelo mercado ficaram laterais e até fecharam
enquanto o Fed subia juros, bicho. Pum, 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 pum. Legal? E agora não, tá rolando o que o mercado financeiro chama de capitulação, né? Ou seja, tá bom, Fed, você ganhou, tô subindo para te encontrar. E agora o Fed está começando a fazer a manutenção da sua taxa, e a gente deve ver a manutenção dessa taxa se manter. Hoje, em efetiva, né, 5,33, mas é um intervalo, pessoal, então 5,25, 5,50, tá? É um intervalo, aí uma meiuca disso, 5,33, Fed Funds. Então, o Fed está parando enquanto o mercado está capitulando. Fala assim, poxa, cara, vou aproveitar essa rentabilidade aí antes de uma recessão. Talvez não tenha recessão de fato. Então, vamos lá, vamos precificar o yield chegando próximo. Legal, pessoal. Então, acho que essa dinâmica entre o que o mercado acha, o que o Banco Central está fazendo, ditou muito pós-2008. Eu tentei mostrar para vocês, tá? E o mais importante, e aí vamos voltar para o gráfico lá de 12 meses, gráfico anual, é que a gente talvez esteja em uma nova temporada de juros pelo mundo. Bruno, não acredita, o meu cenário não é esse aqui, tá? Que a gente vai ter décadas, no plural, de juros subindo, tanto Fed Funds quanto os Treasuries. Não acho que vai ser isso que vai acontecer, tá? Tampouco acho que o que vai rolar vai ser a queda. Não. Terminamos um ciclo de alta de 1940 a 1990 aproximadamente. Terminamos um ciclo de baixa de 1990 a 2022. Tá? Agora, pessoal, na minha opinião, a gente vai startar uma nova era que vai ser dos juros lateral, ou seja, dos juros neutro. Tá? Então, a grande informação é saber aonde é o juros neutro. Eu especulo que o juros neutro americano esteja entre 2,14, o intervalo de 2,25, 2,50, ou 2,50 a 2,75. Essa seria a meta da inflação. É 2%, acho que vai atingir em algum momento, e aí por 0,75 acima da inflação vai transformar a política monetária norte-americana nem contracionista e nem expansionista, seria o neutro. Tá? E esse trade, eu cheguei a falar no vídeo da Itaúsa, vou falar aqui, esse trade dos 5,28, por exemplo, ou dos 5% que estamos rumando hoje, 4,91 tá a Treasury de 10 anos aqui, o yield de 10 anos. Esse trade dos 5 aos 2,75, por exemplo, pessoal, é quase 50% ali de ganho. Então é aqui que está o dinheiro indo, na minha opinião. Aqui que está sugando o dinheiro do mundo. Beleza? E eu acho que esse trade, até se concretizar, pessoal, não vai ser muita brincadeira não para emergentes. A gente vai sofrer um pouco, principalmente para as empresas que são conectadas com juros. Tá? Já uma Vale, uma Petro, pessoal, estão aquém. Tá? Depende de China uma e a Petro depende, sei lá, também de China, mas depende de outras variáveis. Aí o petróleo está indo muito bem, obrigado. Então por isso que a gente, quando pula para o mapa de calor, tá, a gente percebe uma clara tendência aqui para Petro, por hora não para Vale. Tá? Por hora não para Vale, porque China, apesar de ter reportado bons dados ou melhores dados econômicos, a gente ainda tem o trade Treasuries, o trade renda fixa sugando dinheiro. Tá? Sugando dinheiro. Então Petrobras é uma ilha, os bancos tendem a performar bem aqui no Brasil também, a Vale vai precisar que a narrativa mude um pouco. Quando que vai mudar a narrativa, pessoal? Quando nós tivermos, tá, uma comunicação do Fed clara, dizendo paramos, não subimos mais, está cada vez mais claro isso, e principalmente dados americanos econômicos não muito fortes. Começar a ter dados econômicos mais de desaceleração em maior quantidade do que de aceleração. E por enquanto a gente não vê isso. Então timing é muito difícil, economia não é uma ciência muito legal para se dar timing, então eu prefiro análise técnica aqui para ter um melhor timing, mas sempre olhando para o macro, a narrativa do macro, os fundamentos da companhia, o valuation e a análise técnica. No caso aqui é um gráfico macro, tá? E eu quero ver o que eu gostaria de ver, uma comunicação do FONC, do Fed, dizendo que paramos, estilo Lagarde, que fez no BCE, né, no Banco Central da Europa, da União Europeia. E esse cara estabilizando, parando de subir, de ter tendência no gráfico de alta, agora, no segundo semestre, com a clareza maior que nós temos, que o Fed não vai mais subir juros, as comunicações têm deixado mais claro que, olha, a gente não vai subir mais juros. Tá? Então, se o verde já parou de subir, é um primeiro ponto, agora falta o candle, falta o mercado. Tá? Porque o Banco Central, a autoridade já parou, falta o mercado. Então, quando esse cara romper este fundo aqui, muito provavelmente o caminho até o rompimento já vai ser de alta dos emergentes e o rompimento vai ser a bonança. Beleza, pessoal? Tudo isso
para a gente falar um pouco também de nós, né? Da nossa curva de juros, que é o rabo do cachorro. A nossa curva de juros não é o cachorro, é o rabo. E a gente, apesar de em julho ou agosto ter começado o corte da Selic, a nossa curva de juros capitulou a americana e abriu. E essa abertura bateu, pessoal, na Magalu. Eu falei que não ia bater, bateu. Tá? E continua batendo no gerúndio. Tá? Então está acontecendo isso agora. Tá? E a nossa curva de juros não deve voltar para o azulzinho. Ela deve ficar lateral, caranguejando entre o laranja e o vermelho aqui, infelizmente, até que nós tenhamos o cachorro parando de sacolejar ou de subir. Certo? Tudo isso para a gente comentar um pouquinho sobre gráfico, sobre análise técnica. Quando, para mim, a Magalu ficou turva no gráfico mensal. Quando a Magalu ficou turva no gráfico mensal, ou seja, rompeu o meu cenário base, que era a mínima da PEC dos benefícios eleitorais, tá? Rompeu e olha o candle desse mês aqui, tá concretizado o rompimento, pessoal, não tem dúvida. Brunão errou. Então, se fosse um trader, seria estopado. Poxa vida, agora a gente tinha alguns pontos de suporte que foram rompidos, mas não eram importantes. Tá? Os importantes, como o gráfico mensal ficou irrelevante para mim, em termos de suporte e resistência, principalmente suporte, o que eu fiz? Fui para o anual. Assim como das Treasuries, eu trago da Magalu. Então, desde o seu IPO, tá? Os momentos de dificuldade da companhia na bolsa de 2011 até 2015, mínima em 2015 e bonança de 2016 até 2021. 2021 iniciou-se a queda, ainda muito distante da mínima, né? Uma tendência de alta, rompemos essa máxima, navegamos, legal. O que passa a ser importante para mim, pessoal? 2017, já que 2018 foi rompido, 2016 e 2015 turnaround, tá? Então, o que eu vou olhar para o quarto trimestre de 2017? Joesley Day, pós-2016 impeachment, aqui, ó. Aqui está a informação mais importante, para onde os preços irão, segundo a minha opinião, já que o meu cenário base era que nós não iríamos romper nem a PEC dos benefícios, a mínima, tampouco a greve dos caminhoneiros. Pessoal, estamos prestes a fazer isso. Tá? Então, pegando as informações do gráfico anual da Magalu, quais são os novos destinos de preço? Curtíssimo prazo, estamos quase lá, R$ 1,46. Curto prazo, 96 centavos e depois 63 centavos. Esses seriam, então, a partir de hoje, pré-resultado do terceiro trimestre, os meus pontos de compra, por exemplo, para surfar duas ondas, tá? Ou no máximo 3 ondas, pessoal, infelizmente. A primeira onda ela vai até os 2,23, porque agora os valores nominais são menores, então de 1,46 para 2,23 é um percentual importante, então essa é a primeira onda. Segunda onda vai para 5,12. Tá? E a terceira onda continua nos mesmos preços lá do gráfico mensal, 5,62, um pouquinho abaixo dos 5,80. Tá? Depois 6 seria uma quarta onda e aí de bonança, 6,23, 12,4. Tá? Aí já tem um pouquinho mais de oscilação entre um preço e outro. Mas o que eu vou especular de suporte? Tá? 1,46, 96 centavos e 63 centavos. Não é para o curto prazo um deslize até os 41 centavos. E a partir do 41 centavos, pessoal, nós teremos o retorno ao evento turnaround da companhia, ou seja, 2015-16. Um retorno aos 36 centavos e aos 23 centavos. Aqui é a mesma coisa que dizer, poxa, foi uma onda de euforia e agora voltou à mediocridade, tá, do período ruim da Magalu. Então não é cenário base meu aqui. O retorno à mediocridade. Meu cenário base para outubro está próximo do desconto. Primeiro desconto, primeira região forte de compra. 1,46. Qual que é o alvo? 2,23. Tá? Rompeu 1,46. Não é base agora para outubro. Estamos na segunda quinzena, chegando próximos de lá. Tá? Então tá aí, pessoal. Mas poucos centavinhos aí já teremos. Tá? Já teremos aqui 1,46. Legal? 8 centavinhos aí. Já teremos. Depois 96 e 63. Qual que é o alvo? 2,23 para outubro. Para quem é holder, preço teto de outubro, então é 2,23. O desconto 1,46 para baixo. Tá? Na expectativa de acumular no 1,46 para baixo. Não é recomendação, nunca é, né, pessoal?
que é só uma experiência minha compartilhada do que eu faria se eu tivesse posicionado ou me posicionando. Tá? 1,46, tático, já dissolve em 2,23. Tá? Holder, 1,46, compro mais, 2,23, compro menos ou não compro. Porque a minha expectativa é que os juros, como eu falei para vocês, não vão fechar, infelizmente, em outubro. Eles vão lateralizar, vão achar topo. Tá? Se os juros vão achar topo em outubro, /novembro, então as small caps vão achar fundo, mas não vão reverter para alta. Vão simplesmente consolidar, muito parecido com o que fizeram, tá? Durante 2022 até 2023, esse movimento aqui. Tá? Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês. Esse movimento aqui, ó, lateralizar. Então a próxima lateralização tem como protagonista o piso aí dos 1,46, é isso? 1,48, já esqueci. 1,46. Certo? A primeira paradinha. 1,46, que é uma mínima antiga, inclusive no gráfico mensal dá para ver isso. Tá? Rompeu 1,46, pessoal. Então no gráfico mensal a gente vai ter 1,28. Tá? Então aqui eu ganho mais um aliado e falo 1,28, 1,46, 1,18, alvo, tá? 2,23. Passado o 2,23, de repente com um resultado bacana, para onde vamos? 3,15. Gráfico mensal. Tá? Passado o 3,15, a gente entra no mesmo cenário da consolidação aqui. Vamos lá para os 5,30, 5,89. No gráfico anual, 5,12. Principal ponto. 5,12, nada mais, nada menos. Tá? Então você pode usar ali, usaria, né, 1,28, 1,18 como uma margem para o gráfico anual, seu Datafolha aí, 1,46, 1,18, 1,28. E aí o alvo, 2,23, 3,40, é isso? 13,15. 2,23, 13,15. Tá? Então esse quadrante aqui seria o desconto e o prêmio da Magalu. Tá? 1,46, 1,9 não, tá? 1,46, 1,28, 1,18. Alvo 2 e pouquinho do anual e 3,15 do mensal. Curtíssimo prazo, é isso que eu imagino. E uma lateralização, então, quem sabe, no rush natalino entre 1,18 mínima, 1,28, 1,46, podendo também ser as mínimas. Tá? E a máxima em 3,15, sem antes ter um percalço ali no 2,23. Beleza, pessoal? Então, é isso. Uma atualização da Magalu. Sei que tá difícil. Né? Imagino que você que viveu toda essa bonança, agora está retraindo. Ainda é uma retração no gráfico anual saudável. Então, nós temos aí, estamos se aproximando de 50% aproximadamente da alta, agora na queda. É que os valores nominais são absurdos, né? Então machuca bastante. Você que está acumulando, tá? Eu teria ali 1,46, 1,28, 1,18, 2,23, 13,15, pessoal, como a realidade entre teto e piso para o terceiro/quarto trimestre aqui de 2023. Aí conforme os resultados vão se acumulando, a gente tem mais dados, a gente pode traçar um cenário mais otimista ou um cenário mais pessimista. Tá? Por hora, creio que a gente fique ali de novo 1,18, 1,28, 1,46, 2,23, 13,15. Seriam as realidades aí para o curtíssimo prazo. Beleza, pessoal? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.